Olá, queridos irmãos que nos acompanham nessa leitura e estudo do livro Mundo Regenerado, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Sempre, a cada capítulo, nos trazendo grandes aprendizados, grandes ensinamentos, nos auxiliando na caminhada terrena. Que possamos a cada dia, a cada vídeo, refletirmos e retirar o máximo possível de aprendizado, de tudo isso que essa benfeitora traz para nós, com tanto amor, tanta dedicação. Como sempre fazemos ao iniciarmos as nossas tarefas, vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, aos nossos mentores amigos que estão sempre nos acompanhando e rogar o amparo, as bênçãos, que possamos ser iluminados, mente e coração, a fim de aproveitarmos da melhor forma, de podermos assimilar tudo que essa benfeitora quer nos passar. Por tudo somos gratos, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ter em mãos essa obra tão valiosa. Muito obrigada. E os convidamos a ficarem conosco, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos para o nosso 6º vídeo e o capítulo número 6 também. O título: Suicídio Infeliz. E nos diz assim: quando estejas sobrecarregado de desencantos e experimentes abandono e solidão, antes de atirar-te ao abismo sem retorno do autocídio, oferta-te uma nova oportunidade. Lastimas o extremo padecimento, as perseguições de que te sentes vítima, e nessas paisagens belas da natureza, somente vês as sombras ameaçadoras e os desastres. Deves ser a única pessoa que, entendendo a desgraça, poupa-se a mais uma perversa, que é a do suicídio. Para todos os equívocos, sempre existe forma de retificação, mas para o suicídio não existe alternativa para evitar-lhe as tremendas consequências. E aqui nos explica ao lado sempre, retificação, ato ou processo. Ato, processo ou efeito de retificar-se, de tornar-se reto, exato, uma correção, na verdade. Então, Joana traz para nós a realidade de muitos de nós, de nos sentirmos perseguidos, vítimas. E como ela descreve nas belas paisagens da natureza, quando estamos dessa forma, só vemos sombras ameaçadoras, só vemos as coisas ruins. Ela nos leva a olhar para dentro de nós. Muitas vezes podemos nunca ter pensado em suicídio. Podemos não ter pensado em suicídio nesta encarnação. Mas podemos sim ter baixado a guarda, ter nos sentido
sentido vítima, sem averiguar, sem observar, sem verificar a nossa consciência, olhar o que estamos fazendo para que tenhamos um dia melhor, um momento melhor. E aí, se chegamos ao suicídio, como ela diz, não existe alternativa para evitarmos as consequências ao chegarmos no plano espiritual. Vamos ter que arcar com as nossas responsabilidades. Então é bem melhor que comecemos desde já a agradecer tantas bênçãos que temos, tantas bênçãos que recebemos. Já começamos pelo ar que respiramos, porque acordamos. Já fazemos as coisas tão mecanicamente que nem nos damos conta. Alegas que ninguém te vê na aflição que te devora, que nada é feito em teu benefício. Somente desconcertos e angústias povoam tua mente, e concede-te com urgência mais tempo, nova oportunidade. As ocorrências na jornada orgânica são muito complexas e dependem de incontáveis fatores nem sempre esperados. Muitos indivíduos que hoje se encontram no topo da glória e da fortuna constatam que não desapareceram vários sofrimentos de que esperavam libertar-se, porque se sentem seguros na postura gloriosa sob a inveja dos aficionados. Permitem-se satisfações absurdas, desequilíbrios na busca de mais prazer, de gozo interminável, porque se acostumaram a ter tudo. Pensam que se podem permitir loucuras e exceções, embriagar-se e degradar-se cada vez mais. E podemos ver aqui que quando diz muitos indivíduos que hoje se encontram no topo da glória e da fortuna, constatam que não desapareceram vários sofrimentos de que esperavam libertar-se. Então, se fosse assim, rico, famoso, não morreria de câncer? Não morreria por Covid? Então a fama, a fortuna, adianta muita coisa? Não conseguiram libertar-se, tranquilo, e nós sabemos disso. Mas não paramos muitas vezes para pensar. Passamos na luta cotidiana, tudo batido. E não lembramos muitas vezes de agradecer o ar que respiramos. E segue Joana. Noutras circunstâncias, recordam-se com amargura e revolta em relação à infância e à juventude ricas de pobreza, carências e prejuízos morais para sobreviverem. Não lhes satisfaz a conquista de quanto sonhavam, do topo, de conseguir tudo quanto querem. Então, quer dizer, nesse caso específico que ela está nos trazendo como exemplo, é alguém que está no topo, tem fama e fortuna. Mas, mesmo assim, esse sofrimento de que ela fala aqui, recordam-se com amargura, né? Revolta em relação à infância e à juventude, ricas de pobreza, carências e prejuízos morais para sobreviver. Então, as dores do corpo, da alma, que voltam, ao invés de ser daqui para frente,
eu fico lá atrás, eu fico sofrendo com o que passou. Ao invés de agradecer o que eu tenho aqui, hoje, agora. Se tudo o que sonhava era fama e fortuna e conseguiu, adquiriu, por que ficar parado num sofrimento que não vai auxiliar em nada? Pelo contrário, vai piorar. Porque nós sabemos que quando nós temos mágoas, rancores, as batatas que apodreceram na sacolinha, por assim dizer, mais dia menos dia, o físico responde. Nós afetamos o físico. E diz ainda Joana, não lhes satisfaz a conquista de quanto sonhavam do topo, de conseguir tudo quanto querem. É claro que nem sempre o alcançam, e as feridas do passado que não foram cicatrizadas novamente se abrem, quando por acaso já se encontravam em processo de recuperação. Na abastança e no luxo, também existe a miséria dourada que escorrega sobre os tapetes raros e se oculta nos tecidos custosos das cortinas belas dos seus palácios e mansões. Traições inomináveis, ódios bem disfarçados, dissimulações teatrais bem urdidas, enganam os poderosos junto aos seus cofres, onde são guardados documentos e valores preciosos. Então, nada. Muitas vezes estamos invejando alguém por ter algo que não temos, sem saber do sofrimento que aquele irmão carrega consigo, sem saber como é a noite desse irmão, como funciona quando coloca a cabeça no travesseiro. Porque se nós fazemos qualquer coisa, uma palavra que afetou alguém, nós já ficamos nos culpando, nos sentindo mal, pedindo perdão para o irmão e para Jesus, para Deus. Nós não sabemos o que cada irmão carrega, a dor que cada um carrega. Dinheiro e fama não solucionam essas dores. Cada um de nós precisa trabalhar isso. E diz assim, desse modo, enxameiam nas classes sociais aqueles que se consideram fracassados, em razão de não haverem conseguido as glórias socioeconômicas e por falta de estrutura moral, sucumbem ao suicídio quando deveriam esperar um pouco mais. Carência de hoje pode converter-se em abundância de amanhã e vice-versa. A abundância de hoje pode amanhã se transformar em carência. Enfermidade de agora, com desengano da saúde, pode reverter-se da mesma maneira que pode ocorrer de os protótipos da beleza e do equilíbrio psicofísico degenerarem, sucumbindo sem forças em lamentáveis condições. Que também vemos pessoas realmente desenganadas pela medicina e a fé restaurar a saúde. E o contrário também vemos, aquele que desanima sem lutar e deixa que a doença vença. Porque a fé não é robusta. Não há, no entanto, razão para a fuga covarde do suicídio. Como acreditar-se no desaparecer da consciência quando diariamente se adormece e logo se desperta com lucidez? Onde, nesse interim, o pensamento esteve, pois que parecia inexistente?
Passado o sono da morte, há o despertar da vida com toda a sua carga de emoções e lembranças. O fugitivo do corpo acorda conforme se encontrava, agora aturdido com os instrumentos usados para a sua consumação. Consumação, né? Consumição. Então, vai acordar, ela quer dizer, né? Temos no estudo do livro Memórias de um Suicida, então, deu um tiro no ouvido, ele se vê, o sangue sempre jorrando pelo ouvido, e se vê vivo. Vê o corpo lá, mas ele está vivo. Com a diferença que agora, a não ser um médium, ninguém o escuta, ninguém o ouve. E se enxerga vivo. Então, é a primeira tortura do suicídio. Acredito eu, não é? É o que nos explica a doutrina. A vida humana é mais complexa do que parece. Células em banhos mornos, transformando-se em sentimentos e energia eletromagnética da massa encefálica, produzindo o milagre do existir com as suas faculdades. Será que os fenômenos psicológicos de toda ordem são apenas consequência das transformações de ondas e vibrações que facultam entender as glórias da atualidade? Quando se entender que o corpo fornece apenas os equipamentos que decodificam as emissões mentais que geram formas e atos, certamente o amor a si próprio será poderoso antídoto ao suicídio. Precisamos nos amar. Temos defeitos? Temos. Mas temos qualidades. Somos filhos, todos filhos de um Pai bondoso, amoroso. E nos dotou de dons. Só precisamos fazer com que germine em nós. E o amor, o Pai maior, colocou essa sementinha divina em nós, todos nós. Que possamos nos amar, porque nós só poderemos amar o nosso próximo quando nos amarmos. Ninguém dá o que não tem. Os elementos celulares desconectam-se, mas a energia psíquica que os vitaliza permanecerá na sua indestrutibilidade. Educa os sentimentos em relação aos objetivos da existência e verifica o muito que te deves empenhar para preservar a vida física e prolongá-la. Precisamos cuidar do corpo e do espírito. Manter a mente ocupada com coisas boas, as mãos também. Não só ir em busca do nosso ganha-pão diário, mas fazer além, fazer o bem para alguém. Não se fala aqui só da parte material de doar um alimento, mas às vezes uma palavra amiga. Faze uma comparação entre o tu de ontem e o de hoje. Quando ocorreu que jamais imaginastes? Desafios promoveram-te, facilidades falsearam os teus objetivos. Ademais, há adversários espirituais que te invejam e perseguem. Ora, e os envolve em harmonia. Faze o bem e sentirás o seu magnífico efeito. Confie em Deus e viverás bem mais feliz. Liberta-te do bafio mórbido da psicosfera terrena e alça-te às alturas da fé e da paz. Bafio, né? Bafio mórbido é um cheiro peculiar, né? De coisa doentia, desequilibrada, né? As alarmantes estatísticas a respeito do suicídio são terríveis.
Os seres humanos perderam o contato com Deus. Por essa razão, as alucinações do prazer despertam os mais tormentosos anseios do sentimento que não se satisfaz com o vazio interior. Volta ao sublime tabernáculo da fé religiosa raciocinada e respeita a vida, sempre presente em tudo e em todos. Viverás sempre e nada poderá aniquilar-te. Então, a primeira decepção, eu querendo acabar com a minha dor, seja do físico, seja da alma, eu mato o corpo físico. Eu quero acabar com a dor e eu acabo apenas com o corpo físico. E aí eu chego no plano espiritual e me dou conta que a vida continua. Só acabei com o corpo, que era meu instrumento para evoluir, que era o empréstimo do Pai para eu evoluir. E eu acabei com ele. Depois da gloriosa transfiguração do Mestre Jesus no Monte Tabor, quando esteve com seus antecessores, Elias e Moisés, ele desceu a planície do Esdrelon para atender ao obsidiado e aos aflitos da miséria humana. Ascende tu e aspira as vibrações do reino de Deus para prosseguires em triunfo nas baixadas do mundo com as criaturas lutando sem suicídio. Então vamos aspirar, vamos ascender, vamos nos elevar, sempre contando com o amparo desse Mestre amado, com o amparo do nosso Pai maior. E nos diz Joana, revive a presença de Jesus na terra e esculpe as suas lições na tua conduta. Neste momento em que o mundo tem sede de luz e de paz, que possamos ser nós um cadinho, uma faísca de luz. Que possamos nós dar amor, fazer o bem, dar o melhor de nós a cada dia. Que possamos lembrar de rogar ao Mestre e dizer: ó Mestre Jesus, seja o nosso guia em mais este dia. Obrigada, benfeitores amigos que nos acompanharam em mais esse capítulo. Obrigada à benfeitora Joana de Ângeles, ao Divaldo, a todos que colaboraram para que esse livro chegasse até nossas mãos. Que cada um de nós tire o melhor proveito dessa leitura. Que assim seja. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.